Olá, galerinha ligada no canal. Muito obrigado a você que está ligado com a gente aqui no canal Karatê do Norte, o canal do Karateca do Norte do Brasil. Gente, olha só, eu sou o professor Rubelino Gomes, sou praticante de Karatê estilo Shotokan, graduado faixa preta primeiro Dan pela Federação Amapaense de Karatê. Pessoal, eu tenho observado que nos últimos anos tem se deixado bastante até de lado nas aulas de karatê a parte teórica, a parte filosófica, né, a parte, digamos assim, mas não prática do karatê, né? As aulas têm ali dado muita ênfase à prática dos katas, das lutas, dos movimentos, e a parte teórica tem ficado assim, digamos, um pouco mais de lado, né? Tem ficado um pouco a desejar. Então, eu tive a iniciativa de criar esse canal para que eu possa estar trazendo essa contribuição com essa arte tão maravilhosa que deu um norte na minha vida assim, de uma maneira impressionante, né? Eu acredito que se eu não fosse um praticante de karatê, eu não estaria de repente aqui. Mas graças a Deus eu tive contato com um excelente mestre, né? Um abraço especial para o meu sensei Antônio Maia, que foi o meu sensei durante muitos anos. Hoje eu estou treinando com meu amigo Neivaldo. Ele abriu um dojo, me convidou para treinar lá com ele, e eu estou ali fazendo parte daquela equipe maravilhosa. Gente, como eu estava falando para vocês sobre teoria, então eu trouxe aqui para gente, né, esse esquema que vocês estão vendo aqui, porque eu quero ter uma conversa, digamos assim, um diálogo, né, com vocês sobre o sistema de graduação em Karatê Shotokan. E aí você já observa que eu fiz questão de especificar o estilo aqui, de colocar Shotokan. Por quê? Porque, de acordo com as pesquisas que eu fiz, eu observei que a sequência das faixas das graduações no Karatê variam muito de um estilo para o outro. Tá? No Shotokan é uma sequência de faixas, no Kyokushin é uma outra sequência, no Vadoryu é uma outra sequência e assim por diante. Então eu fiz questão de especificar aqui para evitar confusões, né? De repente um aluno do Karatê Kyokushin está assistindo e aí ele vai dizer, não, isso está errado, a sequência das faixas não é essa aqui, está diferente. Então, gente, tá? Fiquem atentos, eu estou falando do estilo Shotokan de Karatê. E aí eu coloquei aqui dentro esse círculo azul para que fique mais didático, para facilitar a nossa compreensão, tá, gente? Primeiramente, é importante a gente observar que o nosso círculo azul aqui está dividido ao meio, está dividido em duas partes. Por quê? Porque, pessoal, a vida do karateca é realmente dividido em duas grandes fases. A primeira fase é a fase dos kyus, que são as classes. Então, o karateca ele inicia o seu treinamento através de fases, que são os kyus. E a segunda fase são os graus, conhecidos como Dan, tá bom? Os graus já são a graduação dos faixa preta que nós chamamos, tá bom, pessoal? Então, olha, veja bem, vamos começar aqui por cima. No karatê existem 8 cores de faixas, tá? É a faixa branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e a toda poderosa aqui que é considerada a preta, tá bom, pessoal? E para cá, para esse outro lado aqui, gente, aqui depois da faixa preta no estilo Shotokan não se muda mais a cor da faixa. A gente vai chegar nessa parte, eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Mas vamos voltar lá no topo de novo aqui em cima. Bom, essas 8 faixas que são conhecidas como Kyu, mas quando se trata de Kyu existem apenas 7, tá? E aí, pessoal, você observa também que eu coloquei aqui, olha, uma seta na ordem decrescente, ou seja, de cima para baixo, né? Está apontando aqui para baixo. Por quê? Porque os kyus, ou seja, as classes, elas são contadas dessa maneira. Elas são contadas de maneira decrescente. Você vai começar no sétimo kyu, tá? Ou seja, na faixa branca, e vai até o primeiro kyu. Vai descendo, né? Vai decrescendo, porque você está mudando de classes. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, o sétimo Kyu, que é a faixa branca. Aí depois você vai para o sexto Kyu, que é a faixa amarela.
quinto Kyu, que é a faixa vermelha, depois você vai para o quarto Kyu, que é representado com a faixa laranja, depois vai para o terceiro Kyu, que é a faixa verde, depois segundo Kyu, que é a faixa roxa, e finalmente você chega ao primeiro Kyu, que é a faixa marrom. E aí, pessoal, para você graduar, para você migrar de uma faixa para outra, ou seja, de um Kyu para o outro, você precisa obedecer uma determinada carência de treinamento, ou seja, tem um tempo para você passar. E esse tempo vai aumentando de acordo com a sua graduação. Você observa que as bolinhas aqui, ó, estão cada vez mais distantes uma das outras, por quê? Porque realmente vai aumentando o tempo que você leva para mudar de uma faixa para outra. Por exemplo, para quando você vai se matricular na academia, né, e você logicamente vai ser um faixa branca, a não ser que já tenha treinado anteriormente, né, mas naturalmente você começa na faixa branca e aí você vai precisar passar pelo menos 3 meses nessa faixa, tá? 3 meses ou 40 horas, tá, pessoal? E aí, como é que faz? Quais são os dias de treinamento? Varia muito de uma academia para outra, né? Tem academia que funciona todos os dias, tem outras que é 3 vezes por semana, tem algumas academias que são projetos sociais, entendeu? Que funcionam 2 vezes por semana, mas o ideal mesmo é que você passe pelo menos 3 meses ali treinando assiduamente para ganhar as habilidades necessárias para se tornar um faixa amarela. E aí, concluiu seus 3 meses, fez o examezinho de faixa, né? É importante saber que para passar de uma faixa para outra, você precisa passar por um exame, ou seja, uma prova de conhecimento, tanto prático quanto teórico. Nós chamamos de exame de faixa. Em algumas artes marciais, quem dá essa graduação é o próprio professor do aluno. No karatê, não. No karatê, o que acontece? Primeiro, o aluno passa por um pré-exame. Quem aplica esse pré-exame é o próprio sensei, o próprio professor do aluno, né? Ele vê que aquele aluno já cumpriu aquele determinado tempo de treinamento e aí ele escolhe os alunos que estão aptos a se graduar. Tanto faz a graduação, se é para branca, se é para amarela, vermelha, laranja, verde, não importa. Ele vai ver os alunos que já têm condições de se graduarem e aí vai fazer o pré-exame, ou seja, ele vai passar um teste muito parecido com o teste que é feito no dia do exame de faixa. E aí, se aquele aluno conseguiu executar as técnicas direitinho, né, respondeu as perguntas, porque também tem algumas perguntinhas teóricas lá, tudo certinho, aí o aluno ele vai dizer, ó, você está apto para fazer o seu exame de faixa. Tá, pessoal? E esses exames são pagos, e aí eles vão variando, né? O valor vai variando de acordo com a sua graduação. Começa bem baratinho, e aí você vai ver que vai chegar uma hora que você vai ter que desembolsar uma boa grana para se graduar. E corre o risco de perder o seu dinheiro caso você não seja aprovado. Não é? Porque apesar de você estar pagando, mas você não está comprando a sua graduação. Não, você está pagando para fazer o teste. Então você tem a obrigação de demonstrar o conhecimento adequado e ser aprovado. Caso você não atinja a nota exigida para ser aprovado, logicamente, você não vai mudar de graduação. E aí vai perder o seu dinheiro, vai perder seu tempo, vai perder energia, vai ter que treinar tudo de novo e marcar um outro exame de faixa. Tá bom, pessoal? Então, 3 meses é o mínimo para que um faixa branca treine para poder passar para a faixa amarela. Na faixa amarela, ele vai passar 4 meses ou 48 horas. Depois, na faixa vermelha, ele vai passar já 5 meses ou 60 horas. Depois, na faixa laranja, que é a próxima, ele já vai passar 6 meses ou 72 horas. E aí você vai observando que o tempo vai aumentando, olha. Na faixa verde, ele precisa passar 9 meses ou 108 horas. Na faixa roxa, ele já precisa passar 12 meses, um ano aqui, selado, treinando arduamente nessa faixa roxa. E aí, finalmente, pessoal, ele vai chegar na sua faixa marrom, que é o primeiro Kyu. Então, aqui ele está encerrando um ciclo, né? Está encerrando um ciclo de faixa colorida, mas ele ainda é faixa marrom. Por isso que a preta ainda está para cá, tá, pessoal? Aqui ele vai passar de novo, no mínimo mais um ano, treinando arduamente nessa graduação, tá? É importante frisar que esse camarada aqui, olha, que chegou na faixa marrom, aqui ele já tem uma certa
responsabilidade, ele já tem um posto, digamos assim, dentro do dojo, né? Ele já passa a ser um auxiliar do sensei, né? Ele já pode ali puxar o aquecimento, algumas vezes o sensei libera ele para que ele possa puxar o treino, mas sem ensinar nada muito técnico, muito elaborado. Ele vai ensinar aquelas coisinhas mais básicas para os alunos. O sensei já pode destacar esse faixa marrom para que ele possa dar instrução para os faixa branca que estão entrando na academia, para o aluno novato que acabou de entrar. O sensei chama esse faixa marrom e esse faixa marrom vai dar essas instruções. Até porque cabe ao sensei começar a preparação desse camarada aqui para que futuramente ele também se torne um sensei e venha de repente até substituí-lo no dojo, tá? Esse cara aqui, que geralmente é o mais graduado da academia, ele é chamado de Seipai, ou seja, ele é um auxiliar do sensei, tá, pessoal? E aí, depois de passar esse período de 12 meses na faixa marrom, ele já adquiriu as habilidades, né, o suficiente, conhecimento suficiente, maturidade suficiente, responsabilidade suficiente para se tornar um faixa preta. E aí, meu amigo, quando você se torna um faixa preta, a responsabilidade é muito grande. Você tem que dar o exemplo, você tem que servir de exemplo, né, para os demais que estão entrando. Aqui você vai passar pelo menos 2 anos treinando. E aí tem uma peculiaridade aqui muito interessante que eu descobri nas pesquisas. Para se tornar um faixa preta existe uma idade mínima que é de 12 anos. Então no karatê você não vai ver um garoto de 10 anos, 11 anos sendo um faixa preta. Ele precisa ter 12 anos para poder se tornar um faixa preta, tá? Então, mesmo que ele já esteja na marrom há bastante tempo, mas ele vai precisar aguardar a completar a idade de 12 anos para poder prestar exame para a faixa preta. E aí, se você observar o outro lado aqui do nosso gráfico, né, já a seta já vai de baixo para cima, já vai na ordem crescente. Por quê? Porque os dans eles já ocorrem de maneira crescente. Observa que os kyus, nós já falamos, eles são decrescentes. Você começa no sétimo, vai até o primeiro. Já os dans não, você começa no primeiro e vai até o nono dan. Aqui vem uma coisa muito importante que eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Já pintou uma curiosidade que eu sei aí, né? E o 10º dan, professor? Calma que a gente vai chegar lá, pessoal. Veja bem, quando você se gradua para faixa preta, automaticamente você já é um primeiro dan. E aí você vai treinar por 2 anos, pelo menos, e vai para o seu segundo dan. Gente, mas antes de eu falar aqui do dan, vamos dar uma voltada aqui rapidinho nos faixa colorida, tá? Como são chamados esses caras aqui. Na faixa colorida, se você for fazer uma conta aqui, né, se você for contar os meses, você vai perceber que ele precisa passar no mínimo, aproximadamente 6 anos e meio treinando como faixa colorida para poder chegar à faixa preta, né? É aproximadamente aí 6 anos e meio. Isso aqui, pessoal, dificilmente alguém vai conseguir chegar à faixa preta em 6 anos e meio. Por quê? Porque às vezes o cara atrasa um exame de faixa, de repente faltou grana, como eu já disse para vocês que os exames são pagos, chega aquele momento que o camarada está ali meio aperreado, não tem grana para pagar o exame de faixa. Acontece que às vezes ele dá uma parada no treino por algum motivo, como aconteceu comigo, né? Eu precisei parar de treinar aqui, olha, na faixa roxa. Quando eu cheguei na faixa roxa, eu completei maioridade, então eu precisava me profissionalizar, eu precisava me dedicar mais aos estudos, eu queria prestar concurso público, então eu não podia, digamos assim, dedicar tempo aos treinamentos de karatê, eu precisava me dedicar exclusivamente à minha profissionalização, aos meus estudos e também constituir família. Então tudo isso fez com que eu optasse por dar uma pausa no treinamento de karatê aqui, ó, na faixa roxa. Mas em nenhum momento eu pensei em parar de vez, em nenhum momento eu pensei em abandonar o karatê, não. Eu sempre tive em mente, na hora que eu conseguir me organizar financeiramente, profissionalmente, eu vou poder retornar e aí vou seguir em frente a minha caminhada como karateca. E assim aconteceu, né? Fui para a faculdade, me formei, consegui passar em concursos públicos, me profissionalizei, consegui meu trabalho fixo e aí eu retornei depois, me graduei em faixa marrom e logo em seguida faixa preta. E aqui eu estou ainda com o primeiro dan, mas logo, com muita fé em Deus e muito trabalho, eu pretendo
galgar aqui os próximos dans. Então vamos lá, olha só, como eu já disse, os dans ocorrem da maneira crescente, né, de baixo para cima. Você começa no primeiro dan e vai até o nono dan. Aí é o seguinte, observem que desse lado aqui, as faixas pretas, né, você não muda mais a cor da sua faixa, mas ao mesmo tempo você deve ter observado que vai clareando, né? Gente, vai clareando, clareando, até que volta para a branca. Como assim volta para a branca? O cara volta a ser faixa branca? Pessoal, a ideia do mestre Gishin Funakoshi era que o treinamento você começa com o seu estado natural. Esse período de faixa colorida aqui é considerado um período que ele chama de estado artificial, ou seja, que você vai aprender movimentos de maneira artificial. E até quando você chega aqui, esses movimentos, chega aqui na faixa preta, né? Esses movimentos se tornam naturais novamente. E aí você vai treinando, treinando esses movimentos até que eles voltem de novo, se tornem natural, ou seja, você volta para a branca. Só que esse embranquecimento da sua faixa acontece de maneira natural, ou seja, lá em Okinawa, que é considerado o berço do karatê, né, a casa do karatê, foi lá que tudo começou. Os mestres, quando se graduam faixa preta, eles não trocam mais de faixa. Eles fazem questão de permanecer para o resto do seu treinamento com a mesma faixa. Então essa faixa, logicamente, vai envelhecendo e vai ficando desbotada, né? Ou seja, vai ficando branca. Só que esse embranquecimento, como eu já falei, é natural. Então quando você vê, é comum você ver em Okinawa aqueles mestres já bem velhinhos com uma faixa praticamente branca na cintura, né? Mas é por quê? É porque aquele cara ali já é faixa preta há muito tempo e aquela faixa já é muito antiga. Então, quanto mais branca, mais envelhecida, mais desbotada é a faixa do mestre lá em Okinawa, mais respeito ele tem, porque entende-se que ele já é um faixa preta há muito tempo, tá bom? Então os danos vão acontecendo assim, ó, vão aumentando, né? Vai do primeiro até o nono. E o que acontece no nono dan? Gente, existe o décimo dan? Existe. Só que esse décimo dan, que seria o retorno, né, para o início de tudo, é, ele é reservado a uma homenagem póstuma. Ou seja, quando um karateca muito, digamos assim, muito renomado, né, um mestre muito renomado, falece, já está lá pelo oitavo dan, nono dan, é feita uma homenagem póstuma a ele, né? Após a morte, ele é concedido a ele esse décimo dan. Então você não vai ver ninguém em vida ostentando o décimo dan. Ele é reservado apenas a mestres falecidos, né? Aconteceu recentemente com o mestre Kanazawa. O mestre Kanazawa faleceu, se eu não me engano, foi no início do ano passado, e ele era nono dan. Com certeza a ele foi feita essa homenagem, foi concedido a ele o décimo dan, né? E o mestre Gishin Funakoshi, pessoal, ele é décimo dan? É. Mas olha só a curiosidade que eu descobri nas pesquisas. O mestre Gishin Funakoshi faleceu ainda no quinto dan. Tá? E aí, é aqui que a gente vai entender por que no karatê, após a faixa preta, não tem outras cores de faixas, como por exemplo em outros estilos que a faixa vermelha, tem a faixa vermelha aqui depois do quinto dan, tem faixa coral, aí vem as ponteiras, ponteira 1, ponteira 2, ponteira 3, né? E assim por diante. Por que no karatê Shotokan para aqui na faixa preta? Porque é o seguinte, pela regra, ainda na época do mestre Gishin Funakoshi era assim, somente após o quinto dan o karateka tinha o direito de adquirir a faixa coral, né? Só que como o mestre Gishin Funakoshi faleceu ainda no quinto dan, ele não teve tempo de adquirir a faixa coral. Então o que os substitutos, os seus discípulos que assumiram ali o seu lugar, fizeram? Em respeito a ele, eles decidiram que a última faixa seria preta, porque não seria muito respeitoso dar uma graduação superior a alguém que, digamos assim, fosse maior, considerar que alguém fosse maior do que o mestre supremo, que seria o mestre Gishin Funakoshi. Então é concedido a essas pessoas os próximos dans, que é o sexto, sétimo, oitavo e nono dan,
porém a faixa continua preta. E aí o que ocorre? Quando o cara chegou no nono dan, e aí geralmente já está com uma idade bastante avançada, né, e vem a falecer, aí sim é dado a ele essa homenagem, é concedido a ele essa graduação de décimo dan. A mesma coisa foi feita com o mestre Genshin Funakoshi, né? Foi feita essa homenagem póstuma e foi concedido a ele a graduação de décimo dan, tá, gente? Então, se você observar aqui direitinho, você vai ver a riqueza de detalhes. Ainda tem muita coisa que eu poderia dizer aqui, só que vai ficar um vídeo muito longo e eu não quero, não é legal fazer vídeos muito longos porque eles se tornam cansativos. Mas é impressionante ver a didática do mestre Genshin Funakoshi, né? Até porque ele era professor também, né? Professor escolar. Ele dava aula em universidade, foi professor de mandarim, foi professor de literatura, um monte de coisa, né? Então era um cara bastante culto, muito sábio, muito inteligente. Então ele criou esse sistema de graduação baseado no sistema de graduação do judô, que ele e o mestre Jigoro Kano, que é considerado o pai do judô, se tornaram grandes amigos. Então ele adaptou para o karatê o sistema de graduação do judô, assim como o uniforme, né? Que no judô o kimono é chamado de judo-gi e no karatê é chamado de karate-gi. E aí foi feito esse sistema dividindo por cores as faixas, porque ficaria mais fácil para ele identificar o nível de treinamento dos seus alunos, né? Então ele não poderia, ele já ficaria, digamos assim, mais bem informado em relação ao nível de cada um. Então ele evitaria colocar, por exemplo, para lutar, apesar dele não gostar muito das lutas, né? Mas ele não colocaria para competir, digamos assim, um faixa roxa com faixa amarela, porque os dois estariam usando ali suas faixas e ele saberia que um faixa amarela está no nível bem ainda inferior do que o faixa roxa. Então, esse sistema de adotar cores nas faixas foi mais assim, digamos assim, uma questão didática mesmo para a organização das turmas, tá, pessoal? Mas ao mesmo tempo tem toda uma simbologia que aí eu já precisaria de um outro vídeo para falar para vocês do que significa a essência de cada uma dessas cores aqui. Tá, pessoal? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha servido para você aí que está adentrando nas artes marciais, que está começando no Karatê. É importante que você conheça o caminho que você vai percorrer, o tempo que você vai levar para conseguir se graduar, e o caminho não é fácil, o caminho é árduo mesmo, tá, pessoal? Então, se você gostou, dá um like, né? Vá lá no comentário, se tem alguma informação aí que passou batido aqui, ou então que não condiz com o que você já pesquisou, você já leu em algum lugar, alguma coisa diferente, comenta lá nos comentários com a gente, tá? Porque a intenção aqui é realmente a gente compartilhar conhecimento, tá, pessoal? Então, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, Karatê do Norte, né? O canal do Karateka do Norte do Brasil. Muito obrigado a todos.